noticiário por aqui. A gente tem um destaque importante do nosso colega Aguirre Talento em destaque na nossa manchete aqui no UOL, da PGR apontando vínculo entre o plano de golpe de Bolsonaro e o 8 de janeiro. Foi a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apontou ali um vínculo entre essas articulações do plano de golpe, manifestado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, articulando diretamente com os atos violentos do 8 de janeiro, que resultaram na invasão que a gente acompanhou naquele dia, a depredação das sedes dos três poderes. Até agora, as defesas dos investigados têm afirmado que a discussão do documento em si, prevendo ali a convocação de novas eleições, não configurava crime por não ter sido colocado em prática e que não haveria, então, nenhuma relação dessas tratativas com o 8 de janeiro. Nessa manifestação agora do PGR, Paulo Gonet, então, ele destaca que os elementos de convicção até então colhidos indicam, sim, que a atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios ocorridos no 8 de janeiro. Discussão importante que ele traz aqui, indicou, inclusive ao STF, que os acusados pelo plano de golpe vão poder ser cobrados para ressarcir os cofres públicos pelos prejuízos que chegam na ordem ali dos 26 milhões de reais provocados pela destruição do patrimônio público naquelas cenas lamentáveis que a gente acompanhou e está assistindo aqui na tela. Sakamoto, queria uma análise sua desse destaque e da importância, então, do PGR falando pela primeira vez, trazendo essa relação pela primeira vez aqui agora a público. Natália, com o segundo turno das eleições, né, ou seja, passou o primeiro turno das eleições, com o segundo turno se encaminhando para sua reta final, o Procurador-Geral da República, ele retoma um dos principais assuntos deste ano, que é exatamente a investigação, né, que pode levar ao julgamento e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados, por tentativa de golpe de Estado e por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? O que o Gonet fala não é novidade. A novidade é ele falar isso nos termos do processo. Agora, qualquer marmota com problemas de cognição, né, seria capaz de, com base na quantidade de elementos levantados e evidências e provas levantadas pela Polícia Federal, fazer o Lé com Cré, né? Falar, olha, toda essa movimentação golpista que começa no final do segundo turno de 2020, com a derrota de Jair Bolsonaro para Lula, deságua no 8 de janeiro. Tanto é que todo mundo que acompanha, que estuda, que segue, que noticia, né, que analisa, né, vê esse processo como um processo só e não como dois capítulos separados, né? Toda aquela intentona golpista deságua no 8 de janeiro. A intenção dos golpistas, pelo que a gente acompanhou até agora, é claro, era que o 8 de janeiro ocorresse ainda dentro do governo Jair Bolsonaro, né? Inclusive as minutas que Bolsonaro discutiu era exatamente para envolver as Forças Armadas, fazer uma ação de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, se necessário no próprio Supremo Tribunal Federal, a fim de melar as eleições e mantê-lo no poder. Então, as minutas golpistas, né, que Bolsonaro discutiu, que levou, inclusive, para as Forças Armadas, elas teriam a ideia de fazer um 8 de janeiro, criar um cataclisma gerador de uma garantia de lei e de ordem, né, de um decreto de GLO, e a partir daí as Forças Armadas assumirem e fazerem tudo isso. Não aconteceu durante o mandato, houve ainda uma tentativa final durante o mandato de Lula, não foi decretado uma GLO, não foi possível, não houve apoio dos militares para uma intentona golpista, e houve só o quebra-quebra com a destruição de parte das sedes do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Desculpa, é que poderia ser pior, a gente poderia estar agora transmitindo isso aqui do exterior, em exílio, enquanto o Bolsonaro, primeiro monarca, estaria aí de uma forma ditatorial e irregular no poder. Então, só para terminar, Natália, como eu falei, isso aqui era esperado. Provavelmente está se aproveitando essa reta final do segundo turno para realmente trazer a público, para evitar o que muitas pessoas em Brasília chamavam de contaminação. Eu, particularmente, achava que o judiciário não pode se atentar ao calendário eleitoral, tinha que ter continuado, né, todas as ações, mas
Ao que tudo indica, isso caminha para que haja uma denúncia e uma eventual aceitação dessa denúncia, transformando Bolsonaro em réu por golpe de Estado até o final do ano. Exatamente, essa é a previsão da Polícia Federal, Josias, essa conclusão do inquérito até o final do ano. O que, que a gente pode esperar a partir agora, então, dessas novas notícias aqui em torno dessa nova constatação dentro do inquérito, dessa relação entre, então, a discussão da minuta golpista e do ato do 8 de janeiro? O que se espera é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tire o atraso, né? É muito triste constatar que o repórter Aguirre precisa usar do seu talento para arrancar das entranhas desse inquérito sobre a tentativa de golpe informações que já deveriam estar estampadas nas manchetes por iniciativa do Procurador-Geral. A Polícia Federal já deveria ter concluído esse inquérito, aliás, já fez o que precisava ser feito. Nós aqui já noticiamos à farta as evidências reunidas nesse inquérito que mostram essa ligação entre a articulação golpista e o 8 de janeiro. Isto é de uma obviedade solar, não é? A despeito disso, por razões políticas, por imaginar que tratar deste assunto incendiaria as urnas, a polícia, o procurador-geral, está todo mundo fazendo um cálculo político e empurrando isso para depois do segundo turno. Isto é lamentável, porque não deveria ser assim. Hoje, o Bolsonaro deveria estar mais próximo do banco de réus do que dos palanques que ele anda frequentando nessa eleição municipal. E o que seria absurdo seria que o procurador-geral esbarrasse no óbvio, tropeçasse no óbvio e passasse adiante, sem constatar, sem notar que o óbvio, obviamente, é o óbvio. Então, o que o Aguirre Talento está noticiando hoje é que o procurador-geral está reconhecendo o óbvio, o vínculo entre a trama golpista liderada pelo Bolsonaro e o 8 de janeiro, aquele quebra-quebra nas sedes dos três poderes. O triste é constatarmos que, a despeito das obviedades todas recolhidas como prova, obviedades que vieram por meio do trabalho da polícia, mas também pela delação do Mauro Cid, que era o homem de confiança do presidente, vieram por meio dos depoimentos de dois comandantes militares na época da presidência do Bolsonaro, comandante do Exército de então, comandante da Aeronáutica. Ambos reconheceram, participaram de reuniões, de uma reunião em que o Bolsonaro, inclusive, expôs uma minuta de golpe que previa intervenção na justiça eleitoral, anulação das urnas. Então, tudo isso já está nos autos. Então, o lamentável é a gente constatar que o óbvio demore tanto a se converter em denúncia, que apresentada, protocolada no Supremo Tribunal Federal, se converta em ação penal que aproxime, uma ação que tenha o potencial de aproximar o Bolsonaro e os seus cúmplices do escalão avançado do golpe, que aproxime todos esses personagens das suas sentenças condenatórias, né? E a coisa fica mais deprimente quando a gente constata que as arraias miúdas, as sardinhas do golpe, essas estão lá, pescadas já pela rede das instituições e condenadas, algumas delas, a sentenças muito draconianas, 17 anos. Enquanto isso, está aí o Bolsonaro fazendo campanha política, enquanto a Procuradoria, a polícia fingem que nada foi descoberto sobre ele em relação à tentativa de golpe. Isso é deprimente.